Olá, você está assistindo ao workshop Criando Jogos do Zero. Eu sou o Eni Soares, fundador do portal Crie Seus Jogos e da CSJ Academy. Eu gostaria de te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa segunda aula. Durante esse workshop, eu estarei te mostrando como você poderá se tornar um desenvolvedor de jogos. Não importa se você é um iniciante na área ou uma pessoa mais experiente. Você vai passar de uma pessoa que não conhecia muito ou nada de desenvolvimento de jogos para alguém que consegue desde criar um GDD até programar jogos. No vídeo passado eu te mostrei os fundamentos essenciais de todo desenvolvedor de jogos. Entendemos também os passos cruciais a serem tomados antes de se criar qualquer projeto, além de sabermos mais sobre esse mercado bilionário. Então, se você não viu ainda o primeiro vídeo, dê um pause nesse vídeo agora e assista ao nosso vídeo de número 1. É essencial que você assista ele para entender o que eu falarei nesse vídeo de agora, beleza? Hoje, a aula terá um foco em te mostrar o que existe por trás de um jogo. Basicamente, tudo o que se faz necessário para termos um jogo completo. Com isso, veremos sobre game design, engines e finalizaremos com uma breve introdução à programação, para já aquecer para a próxima aula. Nessa aula eu também vou quebrar alguns mitos que te impedem de se tornar um desenvolvedor de jogos reconhecido. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer aos vários comentários que recebemos no primeiro vídeo do workshop. Comentários como o do Daniel Assis, que disse: "Muito bacana o vídeo, não vejo a hora do próximo sair. Terminei o ensino médio em 2014 e lá atrás meu sonho era trabalhar com desenvolvimento de jogos, mas o medo de não arrumar um emprego foi muito grande na época. Acabei optando por seguir na área de TI e hoje estou no 7º semestre do curso de Sistemas de Informação. Esse workshop pode ser a chance de resgatar um sonho antigo, pois sou apaixonado por games." E também o comentário do Luan Eduardo, que disse: "Muito bom, legal a trajetória. Sempre amei o mundo dos jogos e também já brinquei no RPG Maker para saber como os jogos funcionavam. Esse workshop é a oportunidade que eu esperava para dar um start no desenvolvimento." Tem muitos outros comentários muito interessantes, mas veja só mais esse da Ana, que disse: "Achei muito massa essa iniciativa. Apesar da área dos games ser hoje uma das áreas mais rentáveis, é bem complicado, principalmente para quem mora em alguns estados do Brasil, ter acesso a cursos bons e minimamente que adentrem ao bolso da classe trabalhadora. E ter algum desses elementos trazidos e explicados faz toda a diferença para sabermos se é isso mesmo que queremos fazer das nossas vidas." É muito gratificante ver o pessoal interagindo com o nosso evento e criando essa comunidade sobre desenvolvimento de jogos. Isso realmente me motiva a continuar fazendo esse trabalho e passar para vocês tudo sobre esse assunto. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Conforme já vimos na aula passada, o processo de desenvolvimento de jogos pode ser listado basicamente nos seguintes passos. Primeiro, temos uma ideia. Após, passamos todos os detalhes dessa ideia para um GDD. Com o GDD em mãos, é hora de irmos para a prototipação, a fim de validarmos se essa ideia é realmente boa ou não. Com o protótipo aprovado, podemos então partir para o desenvolvimento do projeto. Durante e após a fase de desenvolvimento, inúmeros testes são realizados para aperfeiçoar cada vez mais. Para finalizar, algumas validações são feitas, através de testes com pessoas de fora do projeto, para obtermos assim feedbacks que podem ou não ser implementados no game. Ao término desse fluxo, você muito provavelmente terá um game finalizado. Mas, e na prática? Quais as teorias que existem e que devem ser conhecidas antes de seguir todo esse processo? Primeiro, é legal conhecermos os papéis em uma equipe ou os papéis que um desenvolvedor poderá exercer mesmo que sozinho. Eu costumo dizer que um jogo possui ao menos 3 profissionais bem definidos por trás de um projeto: um programador, um designer e um game designer. Cada um com sua função específica e bem definida. Trará ao projeto uma melhor agilidade e eficiência. Mas, veja bem, essas 3 funções nem sempre são exercidas cada uma por uma pessoa distinta. Muitos desenvolvedores as exercem absolutamente sozinhos, ou pelo menos 2 delas: programação e game design. Acha isso um absurdo? Bom, os criadores de Minecraft, Braid, Stardew Valley e Tetris não. O que esses jogos têm em comum? Basicamente cada um deles foi desenvolvido por uma pessoa só. Claro, além da programação, o game design de todos esses games foi simplesmente fantástico. E neste momento eu gostaria muito de dar ênfase nessa área que é, infelizmente, subestimada por muitos desenvolvedores de jogos e até mesmo confundida, que é o game design. O conceito básico de game design é a criação e planejamento de elementos, regras e dinâmicas de um jogo. Mas fique atento,
Nada de confundir game design com design propriamente dito, são tarefas completamente distintas. Enquanto o game design trata da organização do projeto inteiro, o design nada mais é do que as artes do seu projeto, como animações, modelos 2D e 3D, sprites e etc. Só para você ver a importância do que eu estou falando, o papel do game design em grandes empresas é realizado por um profissional específico, chamado de game designer. Ele é o cérebro de todo o projeto. É ele quem amadurece a ideia do jogo, as interações, o enredo, as regras e todos os elementos que deverão existir no game. Tendo dito isso, agora nós conseguimos ter uma noção da importância de um bom game design em um jogo, não é mesmo? Em projetos independentes, geralmente esse papel é feito pelo próprio desenvolvedor do projeto, o que não tem problema algum. Logo, sabemos que o game design é de suma importância para um projeto de sucesso. Quando bem feito, afeta até mesmo o desenvolvimento, positivamente, é claro, já que por tudo estar devidamente documentado e definido, o artista e o programador podem focar seus esforços no que realmente importa. Só para ter uma noção das técnicas de game design em um jogo, uma das premissas dessa área é a de que um jogo não pode ser chato, devendo haver um equilíbrio geral entre os elementos. É muito difícil de manter aquela excitação inicial de um jogador ao começar a jogar um jogo novo por muito tempo. Aposto que você mesmo já tenha deixado muitos jogos de lado ao começar a jogá-los e não achá-los interessantes o suficiente para você. Isso pode ter acontecido por conta de uma pequena falha no planejamento do jogo em uma área específica. Agora adivinha de qual área eu estou falando? Isso mesmo, o game design. Para evitarmos que isso aconteça com nossos projetos, devemos considerar o que é interessante ou não para o jogador. E esse interesse não significa que o jogo precisa ter milhares de elementos acontecendo ao mesmo tempo ou gráficos extremamente realistas. Às vezes, apenas fazer com que o jogador tenha que pensar em escolhas certas já poderá ser o suficiente. Quer um exemplo do que eu estou falando? Imagine um jogo de baralho, mais especificamente copas, por exemplo. Ele fará o jogador pensar em inúmeras possibilidades antes de realizar uma ação, tais como qual carta deverá passar ao adversário, esperar ou não alguém jogar primeiro, qual carta jogar e etc. E saca só, cada escolha dessa é automaticamente reavaliada a cada ação que ocorre no jogo, dependendo da sua mão e das jogadas que os adversários fizeram. A cada instante, o jogador é forçado a pensar em ações futuras e presentes, a fim de, claro, vencer a partida. Legal, não é mesmo? Agora eu tenho certeza que você olhará com outros olhos para jogos de baralho. Quer um outro exemplo que não seja jogos de cartas? O jogo para Facebook Mafia Wars. Esse jogo é totalmente escrito, não existe nenhum tipo de gráfico 2D ou 3D que mostre as ações que estão acontecendo no jogo e mesmo assim ele faz um sucesso absurdo. Para o jogador executar uma ação, basta ele clicar em um botão e o feedback que o jogo dará, inclusive, será através de uma mensagem, informando se a sua ação foi ou não bem sucedida. A pessoa que está jogando vai imaginar a ação acontecendo, já que não verá isso no jogo. Com isso, nós podemos ver que definitivamente não há limite para a imaginação dos jogadores, e esse é o segredo que deve ser explorado na hora de criar um jogo. Percebeu que ambos os jogos são extremamente simples, mas que fazem um sucesso enorme? Aí entra o conceito do game design de que todo jogo deve haver ações que sejam extremamente interessantes ao jogador. Em outras palavras, seu jogo não pode, de forma alguma, ser chato. E chato não está relacionado a gráficos, vide os exemplos anteriores, mas sim a mecânica. Além disso, eu não poderia deixar de citar os jogos incrementais, ou idle games. Nesse tipo de jogo, o jogador deve realizar uma ação simples e repetitiva para ganhar uma forma de dinheiro que pode então ser usado para comprar ou fazer upgrades nos personagens e habilidades dentro do jogo. Basicamente, jogos como Adventure Capitalist possuem apenas uma tela com botões e ali você realiza as ações de ganhar dinheiro para comprar itens, acumulando assim uma fortuna no jogo. Com isso, podemos entender que os jogadores têm que aplicar seu tempo, concentração e habilidade em resolução de problemas aos desafios que seu jogo lança neles. Deve haver uma pontuação para esses esforços, uma recompensa pelo investimento. Quando o jogo termina, os jogadores devem sair sentindo que a experiência foi significativa, que aquilo ali valeu a pena ter sido jogado. Conseguiu perceber que absolutamente todos os jogos de sucesso possuíram um game design bem produzido, que os permitiram fazer sucesso muito além das aparências, mas sim através da mecânica introduzida por cada game? É exatamente nesse ponto que eu queria que você compreendesse.
A partir do momento em que tenhamos entendido essa importância crucial do game design para um jogo, nós podemos começar a falar sobre as ferramentas necessárias para se desenvolver jogos, e mais especificamente falaremos de engines. Conforme já vimos rapidamente na aula passada, uma engine é o software que fornece aos desenvolvedores um conjunto necessário de recursos para se criar jogos de maneira rápida e eficiente. Sei que existem milhares de engines por aí, mas aqui durante o workshop, por conta do curto tempo que temos, trabalharemos com foco apenas na Unity, beleza? De modo geral, uma engine é um framework de desenvolvimento de jogos que suporta e reúne várias áreas importantes. Você pode importar gráficos e recursos 2D e 3D de outros softwares como Maya, 3D Studio Max ou Photoshop, montá-los em cenas, criando assim ambientações. Esses ambientes podem conter iluminações, áudios, efeitos especiais, física, animação e diversos tipos de interatividades. As engines modernas permitem trabalhar com gráficos realmente incríveis de uma maneira simples. A importação de recursos é bastante rápida e é possível também trabalhar com arquiteturas de alto desempenho gráfico. Outro ponto importante é a conectividade em games. Hoje em dia, jogos online já são uma realidade, seja no PC ou em dispositivos móveis. Felizmente, muitas engines fornecem componentes prontos, os famosos plugins, e APIs para serem utilizadas em seus projetos, de uma maneira simplificada para a criação de games online e o uso de multiplayer. O sistema de física em uma engine é capaz de simular diversos tipos de gravidade para você. Não é necessário codificar todo o sistema de colisão, por exemplo. A engine simplesmente te dá isso pronto. A interface de usuário é de extrema importância para o jogador do seu game. Ela é a primeira coisa que o jogador irá ver ao baixá-lo. E nada melhor do que trabalhar com a interface de usuário de uma maneira em que seus esforços sejam minimizados para atingir seus objetivos. Muitas engines possuem um sistema personalizado de UI, facilitando todo o processo. Por fim, temos os scripts. Talvez você nunca tenha tido um contato com uma engine. Por conta disso, saiba que os scripts são a programação do seu jogo. Com eles, nós podemos definir a lógica de todo o jogo, definindo o comportamento de cada elemento. Praticamente tudo que exerce uma ação em seu jogo possuirá um script controlando ações por trás. Um movimento de um personagem, a execução de uma animação, um efeito que se inicia, a colisão entre objetos, até mesmo o botão que executa alguma ação, tudo isso é definido via script. E como é a cara desse script? Saca só esse script que eu acabei de criar para esse vídeo. É um script da engine Unity, a mesma que utilizaremos na próxima aula. Perceba a estrutura dele. Todos os scripts são criados exatamente assim por padrão. A única coisa que muda de um para o outro é o nome da classe, que corresponde ao mesmo nome do script. E já para termos uma pequena introdução à lógica de programação, que tal entendermos agora mesmo como funciona essa estrutura? Um script é um arquivo de texto que faz uma conexão interna com a Unity, então tudo que é escrito dentro do script é lido pela Unity. Todos esses scripts derivam de uma classe interna da Unity chamada MonoBehavior, classe essa que controla as ações da engine. O que temos que fazer nesses scripts é literalmente escrevermos ações a serem realizadas de acordo com nossas necessidades e desejos. Então, por exemplo, se eu quero que um objeto vá para frente sempre que eu pressione o botão D do teclado, nós temos que escrever, ou seja, programar isso dentro do script, tá? Mas o importante a entendermos de cara sobre os scripts da Unity é a funcionalidade desses dois métodos criados por padrão, o método start e o método update. Entenda por método antes um conjunto de tarefas que podem ser realizadas sempre que esse método é chamado. Então, dentro dos métodos, nós devemos escrever as ações que desejamos que ele faça. Perceba, inclusive, que existe uma chave que abre e uma que fecha, indicando que o código deve ficar ali dentro. Começando pelo início, ou melhor, pelo start, nós temos que entender que tudo que está dentro do start é chamado sempre que o jogo é inicializado. Então, por exemplo, se eu quero que ao iniciar meu jogo uma mensagem deve ser exibida logo de cara para o jogador, essa ação deve ser codificada dentro do método start. Já o método update é diferente, ele é chamado a cada frame por segundo em que seu jogo é rodado. Se você é gamer, esse termo não vai soar uma novidade para você, certo? Jogos costumam rodar a vários frames por segundo. Uma média legal a usarmos é 60 frames por segundo. Então imagine que o método update possa ser chamado 60 vezes por segundo. Com isso, é de extrema importância saber exatamente o que está colocando dentro do método update, pois senão você poderá cair em um loop infinito e seu computador travar. Afinal de contas, não queremos isso, né?
Então, em suma, temos o start é chamado uma vez ao iniciar o jogo, já o update é chamado várias vezes por segundo. Quer ver uma coisa legal? Vou te mostrar na prática o funcionamento do script. Antes, gostaria de informar que não é necessário ainda você baixar a Unity, apenas quero te fazer entender a lógica através dessa aula, tá? Saca só essa linha que eu digitei. Nessa linha eu estou dizendo à Unity que eu quero lançar uma mensagem escrita "Olá pessoal" no console da engine, através do uso do debug log. O console é o local que nos indica mensagens do sistema. Mensagens essas como mensagens de erro e mensagens de alerta. Então, nada mais justo do que usarmos ele para testes, né? Agora veja o resultado se eu colocar aquela linha de código mostrada dentro do start. Olha só que legal, a Unity lançou para mim no console exatamente a mensagem que eu escrevi na linha. Isso aconteceu porque eu coloquei o código dentro do Start. Assim que iniciei o modo de teste da Unity, modo esse que nos permite testar o jogo em tempo real, a engine lançou a mensagem apenas uma vez ao início. Agora veja o resultado se eu colocar a mesma linha no update. A Unity agora está lançando milhares de mensagens por segundo e ficará assim infinitamente se eu deixar. Então essa é a diferença prática entre o Start e o Update. Com o script pronto, é hora de colocá-lo para funcionar. Dentro da Unity, o que temos que fazer é extremamente simples. Basta anexar o script a qualquer objeto que esteja na cena e pronto, a programação está feita. Meus parabéns! Você já sabe o que é um método e também já sabe o básico de um script. Assim já está começando com o pé direito a ter uma noção de programação. Ah, só para informar, a linguagem de programação utilizada nos scripts da Unity é o C#. Que tal aprofundarmos agora um pouquinho mais nesse tal de C#? Garanto que te explicarei de uma maneira simples e rápida. Além disso, é essencial para que possamos conseguir entender bem a próxima aula. Combinado? Bom, para nivelarmos um pouco a coisa, vou partir do básico. O que é uma linguagem de programação, afinal? A definição de uma linguagem de programação é um conjunto de instruções ou regras para a comunicação com um computador. É só pensarmos numa receita de bolo. Na receita, deve-se seguir os passos para o bolo ficar pronto sem nenhum problema. Assim também ocorre na programação. No nosso caso, a linguagem de programação é utilizada para realizar uma comunicação com a engine. Então, conforme já vimos, através de instruções, que são os nossos scripts, a linguagem manda a Unity realizar alguma ação. Mas quais instruções são essas? Como eu as defino? Para o workshop e principalmente para essa aula, é necessário entendermos 4 conceitos básicos da programação, que são definir variáveis, definir métodos, definir classes e criar objetos. Mas calma, se tudo isso é novo para você, não se assuste com esses termos. Deixarei um arquivo PDF como um material complementar dessa aula. Então, se você quiser revisar depois para não esquecer, poderá fazer através do arquivo. Além disso, vou explicar da maneira mais clara possível, eu te prometo, tá? Lembrando que essa teoria será importantíssima para o seu aprendizado de maneira geral e para que você consiga fluir bem e entender a próxima aula, ok? Então vamos lá, começando por variáveis. O que seriam elas? Uma variável armazena um dado na memória do computador. Esse dado pode ter vários tipos, como um valor numérico, sendo positivo ou negativo, um valor real também sendo positivo ou negativo, um valor booleano sendo verdadeiro ou falso e caracteres, sendo textos mesmo. Esses tipos de variáveis mencionadas são encontradas em praticamente todas as linguagens de programação. Mas, para a Unity, nós temos algumas bem específicas além dessas citadas, que nos permitem manipular diversos componentes específicos dentro da engine. Como, por exemplo, a variável do tipo GameObject, que nos permite acessar dados de algum objeto que esteja no jogo, e a variável do tipo Transform, que nos permite acessar dados de posições desse objeto. Além disso, temos também, por exemplo, a variável do tipo RigidBody, que nos permite acessar o componente de gravidade de algum objeto. E por aí vai. Ao declararmos uma variável, estamos dizendo que gostaríamos de armazenar o valor dela para usarmos posteriormente. Beleza. Tendo entendido o que é uma variável, agora vamos entender o que são métodos. Aqui já temos uma vaga ideia, não é mesmo? Afinal, vimos anteriormente, o start e o update de um script já são métodos. Um método armazena um conjunto de instruções a serem executadas quando o mesmo é chamado. Então eu posso ter, por exemplo, um método que faça meu personagem atacar, um outro que faça ele movimentar, um outro que faça ele pegar moedas, um outro que faça ele pular. Os métodos, além de tudo, nos permitem organizar o código. Após termos entendido isso, vamos ao conceito básico de classes. Uma classe nada mais é do que uma forma de agrupar métodos e variáveis juntas.
Então dê só uma olhada nesse exemplo. Aqui nessa classe, que é o nosso script, temos métodos e também temos variáveis. As classes representam um tipo de alguma coisa. Por exemplo, se tivermos uma classe chamada inimigo, sabemos que ela terá variáveis e métodos correspondentes às ações desse inimigo no nosso jogo. Assim, nós já entramos de cabeça no último conceito fundamental, que são os objetos. Logo, se tenhamos uma classe chamada inimigo, podemos instanciar, ou seja, criar uma cópia na cena do jogo de vários inimigos idênticos, todos oriundos da mesma classe, mas cada um será um objeto próprio, tendo uma vida própria, digamos. Achou essa teoria toda confusa? Vou desenhar para você, assim vai ficar fácil de entender, veja só. Estamos falando de 4 conceitos fundamentais da programação de modo geral, sendo variáveis, métodos, classes e objetos. As variáveis armazenam dados na memória do computador. Cada variável diferente pode armazenar um tipo de valor diferente. Quer um exemplo prático? Uma variável do tipo int, que armazena números inteiros, serve para armazenar a vida do nosso personagem. Além de armazenar, podemos alterar esse valor a qualquer momento também, assim como ocorre com a vida do nosso personagem, que a todo instante pode ser modificada. Já os métodos são um conjunto de instruções ou tarefas que fazem algo, indicam algo ou dizem algo. Um exemplo é o personagem possuir um método para atacar, um outro para movimentar, um para pular e outro para coletar itens. Classes são um conjunto de variáveis e métodos. Então essas variáveis e métodos ficam dentro de uma classe. Nesse exemplo, a classe personagem. Por fim, objetos são instâncias, ou seja, cópias de uma classe. No exemplo citado, podemos ter vários personagens na cena, todos cópias da mesma classe, mas cada um tendo sua vida própria. Se eu tiver 3 personagens na cena e destruir um deles, os outros 2 continuarão intactos, pois cada um tem sua própria existência. Agora ficou claro, não? Viu só? Desenvolver jogos pode parecer complexo, mas é algo simples. Com as ferramentas e os métodos corretos, é possível sim aprender como se fosse algo muito simples. Se você realmente se dedicar, você pode não só aprender métodos sobre isso, mas também aprender diversas ferramentas e padrões diferentes para criar jogos profissionais. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de responder a uma das perguntas que mais me fizeram recentemente. Por que eu estou ensinando isso? Wenis, por que você compartilha conteúdos diversos, tais como postagens no blog, vídeos, artigos, e-books, webinários e eventos como esse e etc? Bom, é simples. Faço isso porque eu sou simplesmente apaixonado por games. Acredito que isso tenha até ficado claro, né? Por conta disso, tenho percebido uma alta necessidade do mercado por profissionais realmente bons. Fornecer todos esses conteúdos para você é apenas uma forma de contribuir com o seu conhecimento e crescimento. Além disso, é muito triste ver pessoas que realmente desejam aprender a desenvolver jogos, mas que possuem dificuldades para começar, ou mesmo desenvolvedores que iniciam na carreira sem saber muito bem por onde ir. Isso acarreta, além de tudo, em projetos que nunca serão concluídos e carreiras que nunca serão seguidas. Realmente é frustrante e eu sei muito bem disso. Então, investir na produção de conteúdos é uma forma de ajudar essas pessoas. O objetivo desse workshop é ensinar coisas essenciais que pode fazer uma grande diferença a quem está começando ou já está na área de games. Porém, para aqueles que querem se aprofundar muito mais em desenvolvimento de jogos e se tornarem experts nisso, eu criei um treinamento online e completo, um verdadeiro programa de imersão, muito mais intenso e completo, com conteúdos do básico ao avançado. Você pode sair do absoluto zero e alcançar um nível avançado em desenvolvimento de jogos em pouco tempo. Ou até mesmo, se você já desenvolve jogos, pode melhorar e muito seus conhecimentos e, por consequência, a qualidade dos seus projetos. Daqui a alguns dias, nós vamos abrir algumas vagas para a próxima turma, mas eu vou te dar mais detalhes sobre isso durante os próximos vídeos, combinado? Na próxima aula, nós vamos colocar a mão na massa. Iremos desenvolver um projeto do início ao fim, saindo do zero e chegando até a exportar o mesmo para que você seja capaz de jogá-lo no seu próprio celular. Legal, não? Então se prepare para a próxima aula, porque ela está simplesmente demais. Mas já vou avisando para você se preparar, pois como ela será uma aula prática, incluindo programação e tudo mais, ela será um pouco mais longa, beleza? Você não pode perder isso por nada, então já coloque na sua agenda agora.
Eu deixei como material complementar dessa aula também um arquivo PDF que pode ser encontrado aqui na página do workshop, explicando um passo a passo para você preparar o ambiente para já iniciarmos a próxima aula com a mão na massa. Então, é importantíssimo que você baixe e siga as instruções para instalar a Unity e preparar o seu projeto, ok? Agora, antes de encerrar, gostaria de te pedir duas coisas. A primeira é que você deixasse um comentário aqui embaixo na página do evento. Você pode dizer o que está achando dos vídeos ou postar suas dúvidas. A sua participação no workshop é muito importante, porque isso me motiva bastante e também motiva as outras pessoas que, assim como você, estão participando desse evento. A segunda coisa que gostaria de te pedir é que você compartilhasse o workshop com seus amigos. Basta clicar nos botões de compartilhamento na página e enviar para as pessoas que você acredita que têm o interesse de aprender tudo sobre desenvolvimento de jogos. Conto com você, beleza? Então é isso. Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e até mais.